Oi pessoal, meu nome é Denise, sou estudante do curso Teologia Bíblica Interconfessional da Uninter e estou aqui para mais uma aula do nosso curso de extensão estudando o livro de Eclesiastes. Hoje a nossa aula de número 12, nós vamos estudar o capítulo 10. Vamos ver aqui. O título do capítulo 10 é A loucura é a causa de muitas desgraças. Vamos ler o versículo 1. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Então aqui significa, vamos ver primeiro o que significa unguento, tá? O unguento feito de azeite de oliva, de alta qualidade, é uma combinação de especiarias e fragrâncias. É frequentemente usado como manifestação do Espírito Santo na vida de um indivíduo e em seu ministério. Então, o unguento é um óleo. Aqui, quando fala de moscas, moscas são mencionadas neste versículo como um inseto, símbolo do poder militar egípcio. O sistema mundano do Egito é caracterizado por morte, liderança autoritária, atitudes orgulhosas e destruição do ministério alheio. As moscas implicam no fato que se algum líder religioso acolher os modos mundanos impostos pelo Egito, adultera sua unção, tá? É tudo isso que significa aqui o versículo 1. Versículo 2. O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Nos tempos antigos se pensava que a mão direita era o lugar da honra e da graça, enquanto a mão esquerda era o contrário. Então está falando aqui, né, que a mão direita significa uma coisa boa. Então o coração do sábio está na sua mão direita, mas o coração do tolo à esquerda. Então, quem é sábio sempre vai ser simbolizado pela mão direita, né? Porque nos tempos antigos era assim que era considerado. Versículo 3. E até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento, e diz a todos que é tolo. Há momentos em que até o tolo age corretamente, mas ainda assim permanece tolo. Versículo 4. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. O provérbio o acordo é um remédio que aquieta. Se assemelha a diversos ditados antigos usados para treinar cortesãos e diplomatas. As palavras não deixes o teu lugar, que tá aqui, ó, vamos ver aqui, ó, não deixes o teu lugar, tá? Significa que alguém não quer se impor quando lhe atacam. Neste caso, então, através da ternura virá o escape dos piores males. O verdadeiro cristão se submete até quando se depara com grandes ofensas, a menos que as ofensas requeram a violação da palavra de Deus. Se esse for o caso, ele não pode se submeter. Então, pode relevar uma ofensa, pode até fazer alguma coisa que você acha meio desonroso, desde que isso não seja algo contrário à palavra de Deus. Se alguém está te falando coisas contrárias à palavra de Deus, não se submeta. Versículo 5. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. Salomão agora fala dos príncipes que não empregam a sabedoria de Deus em suas nomeações de pessoas a altos postos, por isso a sociedade está arruinada. Então quer dizer aqui que nem sempre era escolhido um governador sábio, né? Talvez era escolhido até por amizade, né? Versículo 6. O tolo assentam-se em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em um lugar baixo. Um exemplo, falando aqui do versículo 6, um exemplo de rei que foi tolo foi o rei Assuero, que está lá no livro de Esther. Ele colocou Amã no lugar de grande honra, enquanto Mardoqueu, que era o primo da Esther, que era rico em sabedoria, não colocou ele, né? E que havia de fato salvo a vida do rei, assentava-se no lugar humilde. Então, quer dizer que o rei Assuero engrandeceu Amã e se esqueceu de Mardoqueu. Mas se você ler lá no livro de Esther, né, lá fala depois que o próprio Deus honrou Mardoqueu. E se alguém perguntou por que ela falou Mardoqueu, primo da Esther, porque ele não é tio, tá? Ali diz que é o filho do tio da rainha Esther. Então, se ele era filho do tio dela, ele era um primo. Pode ler lá na Bíblia, tá? Que tá assim escrito. E eu quero ler aqui para vocês
em Esther, capítulo 3, quando fala que o Amã é exaltado. Capítulo 3, versículo 1 em diante. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, o exaltou e o pôs no seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Tá? Só vou ler esse versículo. As coisas nem sempre são como gostaríamos que fossem, mas Deus não deixa de estar no comando e Ele opera seus bons propósitos por meio de situações que não entendemos. Que nem essa situação aqui do livro de Esther. Primeiro, Amã, ele é exaltado, mas depois Deus faz justiça na vida de Mardoqueu e no fim da história o Amã prepara uma forca para o Mardoqueu, mas quem é enforcado na forca que ele preparou para o Mardoqueu foi ele mesmo, foi Amã. Leia o livro de Esther. O livro de Esther tem pouquinhos capítulos. Deixa eu ver aqui. Eu estou aqui com o livro aberto. Olha, só tem 9 capítulos. Não, 10 capítulos o livro de Esther. Então vale a pena ler toda essa história. É uma história essa que o povo confiou em Deus e teve um final feliz. Versículo 7. Vi servos a cavalo e príncipes que andavam a pé como servos sobre a terra. Servos, trata-se de homens que recebem cargos importantes, porém não têm capacidade para governar. Então eles são colocados no lugar de príncipes, mas eles serviriam para ser servos porque não são sábios. Então, servos a cavalo e príncipes que andavam a pé. No Antigo Oriente Médio, tal inversão de papéis era vista como um traje à sociedade. Salomão tinha visto essas coisas e imediatamente reconheceu a idiotice dos príncipes, que não nomeavam sabiamente seus oficiais. Isto com muita frequência acontece no governo dos homens, né? A gente já leu um versículo aqui que fala também disso. Deixa eu ver, acho que é o versículo 6. Fala... Não, acho que é o 5. Como o erro que procede do governador. Isso aqui que está falando que alguns príncipes são escolhidos e não são sábios. Vamos agora lá para o número 8. Vamos ver se já acabou a explicação do 7. Sim. Nós vamos ver o 8 e o 9. Quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. No versículo 9. Quem acarretar pedras será maltratado por elas, e o que rachar lenhas expõe-se ao perigo. Então, a expressão fizer uma cova transmite a ideia de que a retribuição justa ainda é esperada. Em Provérbios 26, 27 está escrito, porque Provérbios também foi Salomão que escreveu: o que faz uma cova nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Quanto à atividade acarretar pedras, observa-se que há certos riscos inerentes a determinadas profissões. O que significa inerentes? O que está ligado de forma inseparável. Inseparável é o que faz parte da pessoa, né? Então, vamos pegar aqui inseparável. Então, vou ler de novo. Quanto à atividade acarretar pedras, observa-se que há certos riscos inseparáveis das profissões. Então, isso quer dizer que existem umas profissões muito perigosas, né? Agora, versículo 10. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Uma pessoa despreparada, por estar com um machado cego, terá de esforçar-se mais que uma pessoa sábia, cujas ferramentas estão em ordem. Porque embotado, se eu não me engano, essa palavra aqui significa que não está afiado. Tá? Embotado é algo que não está afiado. Então, uma pessoa despreparada pode, por estar com um machado cego, terá de esforçar-se muito mais que uma pessoa sábia, cujas ferramentas estão em ordem. A sabedoria requer o uso do cérebro e não apenas da força. Exemplo, como quem afia o machado é sábio. Quem não o afia é tolo porque vai ter que usar muito mais força. Vamos ver versículo 12. Nas palavras da boca do sábio há favor, mas os lábios do tolo o devoram. Então, o título a partir do versículo... Será que eu falei aqui? Peraí, acho que eu estou no 11. Aqui. Eu já tinha esquecido o 11. Então, aqui na minha Bíblia fala o título em cima desse versículo 11, homens sábios e homens tolos. Então, aqui o versículo 11 diz, se a cobra morder antes de estar encantada, então remédio nenhum haverá no mais hábil encantador.
A palavra encantador em outras versões pode estar escrito caluniador. Tanto um caluniador como uma serpente devem ser evitados. O Senhor olha o caluniador como sendo igual a uma serpente. Agora versículo 12 e 13. Nas palavras da boca do sábio há favor, mas os lábios do tolo o devoram. Versículo 13. O princípio das palavras da sua boca é a estultícia, e o fim da sua boca um desvario péssimo. Então, o tolo é incapaz de escolher de forma apropriada as suas palavras, o que o levará à destruição. Nossas palavras também revelam o nosso caráter. Versículo 14. Bem que o tolo multiplique as palavras, não sabe o homem o que será, e quem lhe fará saber o que será depois dele? Então, essa expressão, e quem lhe fará saber o que será depois dele, essa pergunta é uma pergunta retórica, aquela que não precisa de resposta. Então, essa pergunta retórica sobre a falta de conhecimento do tolo em relação ao futuro é um dos temas recorrentes em Eclesiastes. O tolo não sabe o futuro, o sábio também não. Mas tudo indica que viver de maneira prudente, sábia e obediente à palavra de Deus proporcionará um futuro melhor para o homem. Versículo 15. O trabalho dos tolos a cada um deles fatiga, pois não sabe como ir à cidade. A expressão ir à cidade significa a inabilidade do tolo para encontrar o seu caminho até num lugar tão evidente. E se os tolos são tão inseguros em questões comuns, como se pode confiar neles quando expressa sua opinião sobre a vida após a morte? Versículo 16. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes comem de manhã. Coitados são aqueles cujos líderes são tão moços ou inexperientes que perdem o controle sobre suas responsabilidades ou passam as noites se banqueteando até o sol raiar. Versículo 17. Bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres e cujos príncipes comem a tempo, para refazer as forças e não para bebedice. Então aqui o significado é: a nobreza digna se expressa por meio de um senso de responsabilidade na ordem social. O versículo é um argumento em favor da justiça. Usando a expressão a tempo, Salomão fecha o argumento apoiando a moderação e a ordem de todo governante. Outra questão: muito frequentemente os oficiais públicos esquecem que eles são servidores do povo e empregam seu ofício para o ganho pessoal, assim como também para participar de vícios como a embriaguez, por exemplo. Porque aqui fala bebedice, ó, tá? Versículo 18. Pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Toda forma de preguiça arruína lares e vidas. E em relação às estruturas do governo e do Estado, aqui são comparadas com uma casa descuidada que sofre sérios danos quando os membros de um governo abandonam suas obrigações e se entregam à libertinagem e ao prazer. Esta é a condição de muitos países do mundo. Versículo 19. Para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. O dinheiro pode comprar todos os luxos requeridos para os banquetes e orgias. Por tudo o dinheiro responde. Este comentário pode ser considerado uma crítica à vida dos ricos tolos que usam de forma irresponsável seu dinheiro e colocam sua fé e descanso no dinheiro que possuem. Para os tolos, o dinheiro é apenas uma forma de diversão e prazer. Versículo 20. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levariam a voz e o que tem asas daria notícia da palavra. Ao afirmar que as aves do céu levariam a voz, o autor nos adverte que devemos ter cuidado com o que dizemos, porque nunca sabemos quem está ouvindo. Bom, gente, esse capítulo 10 eram 20 versículos, e eu espero na próxima aula, essa aqui foi nossa aula número 12, nossa próxima aula será número 13, espero terminar o capítulo 11 e 12 de Eclesiastes. Então eu convido você a curtir, comentar e assistir às nossas próximas